Os gregos, que adoravam a vida e os prazeres que ela oferece, colocaram o vinho como parte importante da sua cultura. Eles ligavam o vinho a Dionísio, o deus da festa e da curtição, e o vinho era presença garantida em grandes festas e comemorações. Já pensou participar de um festão em homenagem a Dionísio? Com o tempo, o vinho deixou de ser apenas uma bebida e virou um produto comercial importante. As ânforas, aqueles vasos de cerâmica usados para transportar o vinho, eram encontradas em todos os cantos do Império Romano, mostrando o sucesso da bebida. A expansão romana levou o vinho para novos territórios, como a Gália, que hoje é a França, transformando a cultura e a economia dessas regiões, e a Hispânia, que hoje é a Espanha e Portugal. A influência romana foi crucial para o desenvolvimento das vinícolas nesses locais. Nessas regiões, o vinho se deu super bem, encontrando um solo fértil e um clima perfeito para crescer e gerar algumas das regiões vinícolas mais famosas do mundo. A tradição vinícola floresceu, criando vinhos que ainda hoje são renomados. Quem diria que os romanos, além de guerreiros poderosos, também manjavam tudo de vinho. Eles não só apreciavam a bebida, mas também aperfeiçoaram técnicas de cultivo e produção. Com a queda do Império Romano, a produção de vinho deu uma caída, mas não sumiu do mapa. A herança vinícola romana continuou a influenciar as gerações futuras. Os mosteiros cristãos, espalhados pela Europa, mantiveram a tradição do vinho viva durante a Idade Média, cultivando as uvas e produzindo vinho para usar em cerimônias religiosas e como remédio. Eles foram essenciais para a preservação do conhecimento vinícola. Os monges, com toda a paciência e sabedoria, foram os verdadeiros guardiões do vinho nesse período complicado. Graças a eles, a arte de fazer vinho sobreviveu e prosperou, garantindo que a tradição continuasse viva até os dias de hoje. Os mosteiros, com seus vastos conhecimentos de agricultura e produção de vinho, se tornaram centros importantes de produção da bebida, influenciando a viticultura em toda a Europa. Desenvolvendo novas técnicas e melhorando as que já existiam, os monges foram pioneiros em muitas práticas que ainda são usadas hoje. Os monges, dedicados e estudiosos, mantinham anotações detalhadas sobre o cultivo da uva e a produção do vinho, registrando cada descoberta e inovação. Passando seus conhecimentos de geração em geração, eles garantiam que as tradições e técnicas fossem preservadas e aprimoradas ao longo do tempo. Eles sabiam que o vinho era muito mais do que uma simples bebida. Era um presente divino que merecia ser tratado com o máximo respeito e cuidado. Cada garrafa era vista como uma obra de arte, um reflexo da dedicação e espiritualidade dos monges. A partir do século XII, com o comércio e as cidades crescendo de novo na Europa, o vinho voltou a ser apreciado por todas as classes sociais, de nobres a camponeses. O vinho se tornou um símbolo de celebração e união, presente em festas e banquetes de todas as camadas sociais. As tavernas viraram pontos de encontro famosos, onde as pessoas se reuniam para beber, colocar o papo em dia e se divertir. Esses locais eram o coração da vida social, onde histórias eram contadas e amizades eram forjadas. O vinho, mais uma vez, ocupava um lugar de destaque na vida social, unindo pessoas de todas as origens em torno de uma taça. Descobrimentos e bebidas. Vinho no Novo Mundo. As grandes navegações dos séculos XV e XVI levaram os europeus a desbravar novos continentes, levando na bagagem sua cultura, religião e, é claro, o vinho. Essas expedições não só mudaram o curso da história, mas também plantaram as sementes de uma nova era para a viticultura. Os portugueses trouxeram a vinha para o Brasil, estabelecendo as primeiras plantações e adaptando as técnicas europeias ao clima tropical. Os espanhóis para o Chile e Argentina,
onde encontraram solos férteis e condições ideais para o cultivo de uvas de alta qualidade. E os ingleses para a América do Norte, onde a viticultura se desenvolveu de maneira única, influenciada por diversas culturas e práticas agrícolas. Era o vinho conquistando o novo mundo. Cada região desenvolveu suas próprias variedades e estilos, contribuindo para a diversidade global do vinho. Novas terras, climas e solos possibilitaram a descoberta de novas variedades de uva, cada uma com características distintas que refletiam seu terroir. E a produção de vinhos com características únicas que encantavam os paladares mais exigentes e curiosos. A troca de experiências entre o velho e o novo mundo enriqueceu a história do vinho, permitindo a evolução de técnicas e a criação de novos sabores, adicionando novos sabores e aromas a essa bebida milenar, que continuava a evoluir e surpreender. A Revolução Industrial, no século XVIII, trouxe avanços tecnológicos que impactaram a produção de vinho de maneira significativa. Novas máquinas facilitaram o processo de cultivo da uva, aumentando a eficiência e a produtividade dos vinhedos. Colheita e produção da bebida, permitindo que mais pessoas tivessem acesso a vinhos de qualidade, tornando-a mais acessível para mais gente, democratizando o consumo de vinho e ampliando seu mercado. O vinho, antes um privilégio da galera de alto nível, se popularizava cada vez mais, tornando-se uma bebida apreciada por todos, independentemente de classe social. Para combater a filoxera, os viticultores europeus desenvolveram novas técnicas de enxertia, utilizando porta-enxertos de videiras americanas, que já eram naturalmente resistentes à praga. Essa inovação salvou a indústria do vinho e permitiu a recuperação dos vinhedos europeus. No século XX, a produção de vinho se modernizou ainda mais com a chegada de novas tecnologias e métodos de produção. A busca pela qualidade se tornou uma obsessão com a valorização dos terroirs, a escolha cuidadosa das uvas e o desenvolvimento de técnicas de vinificação cada vez mais sofisticadas. O vinho se tornava uma arte, uma expressão da paixão e do conhecimento humano. Sabiam que na Roma Antiga, as mulheres eram proibidas de beber vinho? Acreditava-se que a bebida as tornava descontroladas e mais propensas a comportamentos imorais. Que absurdo, né? E por falar em Roma, conta-se que o imperador Nero, conhecido por suas extravagâncias, mandava dissolver pérolas em vinho para impressionar seus convidados. Imaginem só o desperdício. Mas pelo menos devia ficar um vinho bem brilhante. Outra curiosidade, o vinho tinto, quando derramado em uma roupa branca, deixa uma mancha roxa, mas se você lavar a mancha com vinho branco, ela desaparece. Essa dica é ótima para salvar aquela camisa branca manchada de vinho tinto. Os primeiros vinhedos foram plantados pelos portugueses lá no século XVI, mas foi com a chegada dos imigrantes italianos, no final do século XIX, que a produção de vinho brasileira realmente deslanchou. As regiões Sul e Sudeste, com um clima mais ameno, se tornaram polos importantes de produção de vinho, com destaque para a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que é responsável pela maior parte da produção nacional. Os vinhos brasileiros, com sua identidade única e qualidade cada vez melhor, estão ganhando reconhecimento internacional. O vinho no Brasil deixou de ser um produto apenas para consumo próprio e passou a ser apreciado em restaurantes, bares e lares de todo o país. A cultura do vinho se popularizou com a realização de festivais, cursos e eventos dedicados à bebida. O vinho é muito mais do que uma simples bebida. É um símbolo de celebração, de amizade, de prazer e de cultura. Ele nos convida a relaxar, a aproveitar o momento presente e a brindar a vida. Então, da próxima vez que vocês forem apreciar um bom vinho, lembrem-se de toda a história, tradição e paixão que existe em cada gota dessa bebida mágica. Um brinde à história, um brinde ao vinho. Se gostou, deixe o seu like,
se inscreva no canal e deixe seu comentário. Comente qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!